Boa noite a todas e a todos. Bem-vindos mais uma vez ao espaço virtual da nossa Escola Superior do Ministério Público. Hoje, para a aula inaugural, inserida dentro do nosso 17º curso de especialização em Direito Penal e também a inauguração do curso de extensão Tutela Penal dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos. O papel do Ministério Público na defesa dos interesses difusos é a palestra inaugural. Hoje, para nossa honra, mais uma vez, contando com a presença do professor emérito da nossa escola, Dr. Hugo Nigro Mazzilli, procurador de justiça aposentado, conhecido no Brasil inteiro, responsável, um dos grandes responsáveis pela formação da doutrina de Ministério Público nesse país, inclusive além de diversas outras homenagens que o Dr. Hugo já recebeu. Na última semana, ele foi homenageado numa cerimônia de muita sensibilidade e de muito respeito e carinho pelo Colégio de Diretores das Escolas de Ministério Público do Brasil e pela Escola Nacional de Ministério Público, que lhe foi outorgado o título cultural dessas escolas. Dr. Hugo Mazzilli, é um privilégio para nós todos de São Paulo contarmos com o senhor, que é daqui, é uma pessoa que ama a nossa instituição, que toda vez que é convidado, né, nós ficamos até muitas vezes sem jeito de ficar, tantas vezes achando que estamos incomodando o doutor Hugo, mas ele tem um prazer imenso que é fruto do amor, né? Ele costuma dizer, sempre de uma maneira muito inspiradora, que tudo ou muito do que ele recebeu na vida dele, ele deve ao Ministério Público, e esse é o sentimento de todos nós, desde os mais novos aos mais antigos. Então, para a gente é um privilégio muito grande contar com o senhor que é incansável quando se fala em Ministério Público. O doutor Hugo, ele pode estar 15 dias sem dormir, mas se for para falar com o Ministério Público, vem uma força que faz com que ninguém perceba a disposição dele. Doutor Hugo, eu gostaria de, em agradecendo o senhor, agradecer também a equipe da escola, né, aqui, a equipe técnica da escola, que tornando possível a realização dessa aula, cumprimentar a Silvana, nossa coordenadora, Silvana Renda, nossa coordenadora dos cursos de especialização, cumprimentar a Milene Comployer, nossa assessora, promotora de justiça, que também é incansável, né, na sua dedicação, no seu conhecimento, na sua inteligência e no seu modo de atuar, de conversar e de tornar realmente possível tudo aquilo que a equipe conversa e pactua de ser realizado. Todos vocês que estão hoje participando dessa aula, eu também ressalto o privilégio de todos vocês. A gente costuma dizer, vamos sorver em generosos goles todo esse ensinamento, toda essa aula que o doutor Hugo vai passar para vocês. Doutor Hugo, sem maiores delongas, muito agradecido, o sentimento é de gratidão. Passo a palavra, antes da sua fala, a Milene Comployer para suas considerações iniciais. Muito obrigado. Agradeço você muito rápida, porque hoje nós estamos aqui para ouvir o professor Hugo, não é? Bom, muito boa noite a todos e a todas. Muito rapidamente eu gostaria de agradecer, em nome do Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, a presença de todos aqui, alunos e alunas do 17º curso de especialização em Direito Penal e também do nosso curso de extensão, a tutela penal dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Gostaria de falar sobre a nossa satisfação enquanto escola de contar sempre com a presença do Dr. Hugo, né? Como bem dito aí pelo Dr. Paulo, a sua presença, Hugo, para nós é uma imensa alegria, é sempre inspirador ouvi-lo, sempre assim maravilhoso contar com o senhor aqui no nosso espaço virtual, e espero que em breve também com a sua presença física lá na escola. O professor dispensa apresentações, né? Ele é conhecido nacional e internacionalmente. Ele tive a satisfação de ser aluna do Hugo no cursinho preparatório para o Ministério Público. Ele era ainda muito amado, muito querido, muito respeitado dentro e fora do Ministério Público, um dos pais da teoria dos interesses difusos aqui no Brasil. E o professor qualificava sempre depois das aulas,
aulas, respondendo as perguntas dos alunos com grande carinho. Ainda eu fui aluna dele, eu tive a sorte de a minha aula ser a última aula do dia, então ele ficava com os alunos em torno dele, respondendo dúvidas, solucionando questionamentos. É isso que eu concluo vocês aqui a fazerem, tá? Não apenas assistam a apresentação do YouTube, é realmente inspirador e fascinante, como também façam perguntas a ele, porque realmente vale a pena absorver todo esse conhecimento e travar um diálogo com o professor Hugo. Então, temos certeza que nós vamos ter uma belíssima aula inaugural. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para o doutor Rodrigo Mazini. Excelentíssimo doutor Paulo Sérgio de Oliveira Costa, digníssimo diretor da Escola Superior do Ministério Público, excelentíssima doutora Milene Comployer, digníssima assessora da escola, quero iniciar agradecendo as palavras generosas e amigas que me dedicaram e dizer que, se alguma força tenho, realmente ela aumenta quando se trata de cuidar da nossa instituição, o Ministério Público, instituição a qual eu servi por várias décadas. Entrei nela, não vou dizer há quanto tempo faz, que os senhores se assustariam, mas é como se eu ainda estivesse lá, porque eu ainda tenho bastante vínculos afetivos e culturais com esta instituição. Eu, minhas senhoras, meus senhores, preparei uma apresentação que vou compartilhar aqui com os senhores para facilitar a exposição. Esta apresentação eu já encaminhei para a escola, está à disposição dos senhores. Se os senhores encontrarem algum slide que possa parecer interessante, os senhores não precisam tomar nota, que ela está disponível aos senhores. Hoje nós vamos falar sobre o papel que o Ministério Público tem na defesa dos interesses difusos e coletivos. É um papel relevante porque, seja na parte teórica, seja na parte prática, o Ministério Público é um dos legitimados ativos mais atuantes na defesa dos interesses difusos e coletivos. Esse curso é um curso de especialização em direito penal e também darei enfoque sobre a tutela penal dos interesses difusos nesta minha exposição. Este material também os senhores podem encontrar diretamente no meu site. No meu site, mazili.com.br, logo na página de abertura, os senhores encontrarão em notas breves este material disponível para download. Bom, comecemos falando sobre o processo coletivo, como é que ele surgiu no direito brasileiro. Até a segunda metade do século passado, o processo civil brasileiro estava voltado para solucionar os conflitos tradicionais entre o Estado e o indivíduo ou entre indivíduos entre si. E esse tipo de processo não é só na área civil, não, na área penal também. O processo nosso estava sempre direcionado para atender conflitos entre Estado e indivíduo ou entre indivíduos. Nós temos aí, por exemplo, na área do conflito Estado com indivíduo, a ação penal pública, a ação privada, que são conflitos do jus puniendi do Estado em face do indivíduo. E na área civil, nós também tínhamos conflito do Estado com o indivíduo, por exemplo, nas desapropriações, no mandado de segurança, na desapropriação indireta, etc. E nos demais casos que ocupavam a lide forense, nós encontrávamos indivíduos em conflito. Por exemplo, nas ações possessórias, nas ações reivindicatórias, nas ações indenizatórias, nós temos Caio contra Tício, ou, no máximo, alguns Caios contra alguns Tícios em litisconsórcio. E esse é o processo clássico, tanto na área civil quanto na área penal. Entretanto, na Europa, na década de 1970, o sistema europeu continental começou a ser criticado por alguns juristas. Críticas mais intensas por Mauro Capelletti, Vincenzo Vigoriti, Vittorio Denti, Andrea Proto Pisani. O que eles diziam? Eles diziam que esse sistema clássico europeu continental, que é o mesmo sistema que já existia no Brasil, era um sistema que dava vazão razoável para os conflitos entre o Estado e o indivíduo ou conflitos individuais
mas ele não dava uma vazão adequada para a defesa de grupos, classes ou categorias de pessoas que estavam compartilhando o mesmo problema, como em matérias ambientais, como matérias de danos a consumidores. E eles diziam que os instrumentos processuais, que então existentes, não eram adequados para resolver problemas de grupo. E esta crítica que eles faziam no sistema europeu se aplicava inteiramente ao nosso sistema brasileiro, que é calcado no sistema europeu, a mesma tradição cultural veio aqui para nós. E, na verdade, aqui no Brasil, até então, nós só tínhamos instrumentos muito limitados para a defesa de grupos. Como exemplo, o dissídio coletivo na Justiça do Trabalho, a ação popular na jurisdição civil, eram mecanismos, vamos dizer, limitados, mas que já permitiam alguma defesa de grupo. Por exemplo, no dissídio coletivo, na Justiça do Trabalho, decidia-se questões atinentes a toda a categoria de trabalhadores. A ação popular, além de defender o patrimônio público no aspecto meramente econômico, ela também já permitia a defesa de bens e valores históricos, artísticos, paisagísticos, etc., que são valores, vamos dizer assim, transindividuais, também são valores de grupo. Mas, tirando esses instrumentos limitados, nós tínhamos muito pouco acesso para a defesa coletiva no Brasil. Faltava uma solução mais completa. E, nesse momento, a crítica de Mauro Capelletti e seus seguidores assumia maior importância, porque ele dizia, com toda razão, que a defesa coletiva tem peculiaridades que justificam uma disciplina própria, que não era bem atendida pelo processo civil da época. Por quê, dizia ele? Porque no processo civil da época havia conflito entre o Caio e Tício, algumas poucas pessoas com algumas pessoas, mas no problema de massa, de grupo, de classe ou categoria de pessoas, a conflituosidade de grupos inteiros. Por exemplo, os senhores imaginem uma fábrica, uma grande fábrica que está poluindo. De um lado, eu tenho as pessoas prejudicadas pela poluição. São os trabalhadores que trabalham na fábrica, os moradores da região. Mas, de outro lado, se eu fechar a fábrica, eu resolvo o problema ambiental. Mas eu gero desemprego, eu atinjo diretamente a economia, porque aquela fábrica produz bens e serviços, gera arrecadação de tributos e tal. Então, fechar uma fábrica ou não fechar uma fábrica, não raro, põe grupos inteiros em conflito. E isto, o processo civil clássico não estava preparado para enfrentar esse tipo de problemática. Outra particularidade que existe na defesa de grupos é que, enquanto no processo clássico, aquele que se diz lesado está, em tese, legitimado a defender o seu interesse, o interesse que ele alega que tem. É lógico que, se ele não tem, ele vai perder no mérito, mas isso é uma questão de mérito. Agora, teoricamente, ele vai se intitular, por exemplo, proprietário, para poder fazer uma reivindicatória. Se ele não se colocar na posição de proprietário, ele não vai poder pedir a reivindicatória. Então, teoricamente, quem é que está legitimado a entrar com uma reivindicatória? O proprietário. A legitimação ativa no processo civil, normalmente, é daquele que invoca a titularidade de um interesse. Já no processo de defesa de grupos, dizia Capelletti, os critérios de legitimação ativa do processo clássico não servem. Por quê? Porque o grupo é disperso, são milhares de pessoas que são lesadas pela poluição de uma região, milhares ou até milhões de consumidores que adquirem o mesmo produto danificado. Como é que eu vou pôr todas aquelas pessoas lesadas no polo ativo de uma relação processual? Eu preciso substituí-las por um legitimado de ofício. Isso é uma outra particularidade do processo de grupos. Outra diferença, dizia Capelletti, a coisa julgada. A coisa julgada é a imutabilidade do decisum entre as partes.
Esse é o processo clássico. De nada valeria a imutabilidade do deciso entre as partes para um processo coletivo, cuja finalidade é exatamente atingir o grupo inteiro de lesados, tenham eles ou não feito parte da relação processual. Outra diferença notável no processo coletivo é que, no processo individual, quem ganha leva o bem da vida pretendido. Já no processo coletivo, o produto da indenização, acaso obtido, esse produto vai para quem? Vai para lesados que não estão sequer presentes no processo. Todas essas particularidades mostravam que se fazia necessária uma disciplina própria para o processo coletivo, que, sobretudo, além de ter peculiaridades, ele tem uma grande vantagem. O processo coletivo permite acesso eficaz à justiça. Por que eu digo isto? Porque o sistema clássico, que obriga cada lesado a procurar a justiça, não funciona para os danos de grupo. Milhares de pessoas são lesadas, poucos vão à justiça. Por quê? Porque no sistema individual, cada um tem que contratar um advogado, pagar as custas do processo, fazer sua prova individual, ter uma sentença que lhe diz respeito, que ele vai aceitar ou não, recorrendo, e aquela coisa julgada só vai valer para ele. Já no processo coletivo, um legitimado de ofício vai substituir o grupo lesado. Os lesados não vão ter que pagar custas processuais, não vão ter que contratar advogado. E se houver um bem da vida reconhecido pelo Poder Judiciário, isso vai se aplicar ao grupo todo. E mais ainda, o processo coletivo tem mais uma vantagem importante. É a coerência da decisão para o grupo. Enquanto no sistema do processo individual, cada lesado vai à justiça e um ganha, o outro perde, um faz prova, o outro não faz, um cai na mão de um juiz, outro cai na mão de outro juiz, cada cabeça uma sentença, não há coerência nas decisões dos processos individuais. E todo o sistema de uniformização de jurisprudência, de solução dos processos individuais, dificilmente leva a coerência para o grupo. Já no processo coletivo, haverá uma decisão para todo o grupo. Ou seja, isso tem grande vantagem o processo coletivo. Então, aqueles juristas italianos, principalmente, começaram a dizer isto, e eles foram ouvidos, aqui no Brasil também. E um grupo de professores da Universidade de São Paulo, a professora Ada Grinover, o professor Cândido Dinamarco, o professor Kazuo Watanabe, da USP, e também um professor da PUC, o professor Valdemar Maris de Oliveira Júnior, se reuniram e prepararam um anteprojeto de defesa coletiva. Foi o primeiro. Esse projeto deles não foi para frente. Por quê? Eles apresentaram esse projeto em 1983, época que os senhores bem sabem, o Brasil estava ainda sob ditadura militar. Naquele tempo, o que andava no Congresso eram apenas, ou principalmente, os projetos de lei de interesse do Executivo. E esses professores não apresentaram o projeto deles pelo Executivo. Eles apresentaram como projeto de um deputado, Flávio Berrembá. E não estava andando. Enquanto isso, 3 promotores de justiça paulistas, Edson Milaré, Camargo Ferraz e Nelson Neri, pegaram aquele projeto inicial da professora Ada e outros, ampliaram o objeto, incluíram mecanismos de fortalecimento da ação do Ministério Público, como o inquérito civil, e encaminharam, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, encaminharam esse projeto ao Ministro da Justiça, que, por sua vez, encaminhou o projeto dos promotores para o Congresso, que foi aprovado, e virou a Lei 7.347, de 1985. Esta lei, que é a chamada Lei da Ação Civil Pública, produziu frutos. Apenas 3 anos depois, já na Constituição Federal, nós conseguimos colocar na Constituição diversos dispositivos de tutela coletiva, diversos, como o artigo 129, inciso 3º, permitindo a defesa pelo Ministério Público, por ação civil pública, do meio ambiente, do patrimônio público social e outros interesses difusos coletivos, sem privatividade. O Ministério Público não tinha privatividade
para a tutela desses interesses cíveis. A partir da Constituição de 88, o alargamento foi ainda maior. A Lei de Proteção às Pessoas com Deficiência, a Lei de Proteção aos Investidores no Mercado de Valores Mobiliários, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Cidade, o Estatuto do Idoso, todas essas leis sucessivas ampliaram o objeto da tutela coletiva. Isso foi num crescente, embora houvesse tropeços. Eu vou mostrar aos senhores que houve tropeços. Mas, por enquanto, eu vou dizer do progresso que aconteceu. Chegou a uma certa altura, já algumas décadas de uso da ação civil pública, ainda havia imperfeições, havia coisas a serem corrigidas. Foi feito um projeto de lei 5.139, de 2009, para tentar sistematizar e atualizar a lei da ação civil pública. Sabem o que aconteceu com esse projeto? Foi arquivado no Congresso. Sabem por quê? Porque na a equipe de Constituição e Justiça, eles entenderam que a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que esse projeto estava fortalecendo muito a ação do Ministério Público, dos colegitimados para a defesa coletiva, e, inclusive, pondo em risco o governo, os parlamentares, que muitas vezes eram processados. E eles simplesmente arquivaram esse projeto. Logo em seguida, veio o projeto de Código de Processo Civil, que hoje já é lei. Esse projeto de Código de Processo Civil, ele acabou recusando o enfrentamento do processo coletivo. Por que que ele recusou? O Código de Processo Civil de 2015, ele não disciplinou o processo coletivo sob o fundamento de que o processo coletivo devia ser cuidado por meio de lei infraconstitucional, por meio de lei especial. Parece-me a mim que o verdadeiro motivo que o Código de Processo Civil de 2015 não abordou a tutela coletiva é mais prosaico. É que, na verdade, ele não quis enfrentar as complexidades do processo coletivo e da harmonização total do processo coletivo com o processo individual. Se o motivo fosse o fato de que o processo coletivo era cuidado por lei especial e eles não iam mexer em lei especial, por que que ele cuidou do incidente de resolução de demandas repetitivas, por exemplo, que até então era matéria de lei especial? É que ele não quis mexer com o processo coletivo, embora fizesse referência a ele. E, a meu ver, o Código de Processo Civil de 2015 cometeu várias falhas nesse ponto. Em primeiro lugar, porque deixou de sistematizar o processo coletivo e harmonizá-lo com o processo individual. Perdeu uma oportunidade de ouro, ou seja, o Código de Processo Civil de 2015 nasceu velho, porque a maior novidade dos últimos 40, 50 anos do processo coletivo brasileiro, do processo civil brasileiro, tinha sido o processo coletivo. E justamente fazemos um Código de Processo Civil em 2015 que mal fala, apenas se refere ao processo coletivo. Essa foi uma falha sistemática, mas há falhas individuais também, a meu ver. Por exemplo, ele incentivou o papel coativo dos precedentes. Isso foi acolhido com grande alegria pela doutrina, pela jurisprudência, e eu vou dizer aos senhores, eu não sou contra o papel coativo dos precedentes, eu acho que ele tem os seus méritos para uniformizar a jurisprudência, dar mais coerência ao sistema. Só tem um probleminha. O meio usado, uma lei ordinária, ela dá aos tribunais o poder de legislar. Isso é totalmente inconstitucional. E os tribunais passam ao largo disso como se fosse uma coisa inexistente. Vejam bem, quando um tribunal julga um caso concreto, isso é jurisdição. Mas quando um tribunal cria uma norma abstrata para resolver casos futuros, isso é lei material. Isso é lei material. Qual é a investidura que os juízes têm para fazer lei material? Só podem fazer isso quando autorizados pela Constituição. E a Constituição autoriza o Supremo Tribunal, em algumas poucas hipóteses, a fazer norma abstrata.
por exemplo, na solução de ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade e até em súmulas vinculantes. Mas a Constituição autoriza. Agora não. O Código de Processo Civil de 2015 faz o papel de Constituição, porque ele autoriza também, não só o Supremo, autoriza todos os tribunais a legislarem para casos futuros. E está assim, ninguém fala nada, está todo mundo satisfeito. Isso é um subdesenvolvimento cultural do nosso país. Não é assim que se faz. O papel coativo dos precedentes precisava ser previsto na Constituição, assim como foi a súmula vinculante. Outra coisa que me causa preocupação é a suspensão dos processos individuais, permitida no Código de Processo Civil, largamente. Se ela for ilimitada, ela acaba sendo inconstitucional, porque é um meio de vedar o acesso à jurisdição do lesado. Os senhores vão dizer, não, mas ela não é ilimitada. Há um prazo e há uma fundamentação se o prazo for excedido. Meus amigos, como se fosse difícil dar um despacho fundamentado justificando a suspensão de processos individuais. Ela acaba ficando sem limitação temporal. E, por último, o Código de Processo Civil de 2015 deixou de corrigir todos os erros atuais do processo coletivo, e há muitos. Por exemplo, não há uma disciplina bem feita no processo coletivo sobre a questão de competência. Precisava ser mais elaborada a questão de competência para danos regionais, danos locais. A exclusão de objetos para tutela coletiva, que nós vamos ainda abordar hoje em mais profundidade. Ou seja, tem matérias que medidas provisórias proibiram que fosse objeto da ação civil pública. E o Código de Processo Civil não falou nada sobre isso. Limitação inconstitucional à coisa julgada, que tinha sido feita por medida provisória. Os senhores sabem como isso foi corrigido? Levou 24 anos para ser corrigido no nosso país. Sabe quem corrigiu? A jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal, agora em março deste ano, disse que a coisa julgada no processo coletivo não pode ficar limitada à competência territorial do juiz prolator, coisa que medida provisória tinha dito o contrário. Então, vejam quantas falhas aconteceram na legislação recente de 2015. De qualquer forma, hoje no Congresso existem 3 projetos de lei para disciplinar a ação civil pública. O primeiro, o 4.778 do ano passado, ele foi apresentado pelo deputado Marcos Pereira. Esse projeto nasceu no Conselho Nacional de Justiça e foi apresentado ao Congresso por esse deputado. O segundo projeto, 4441, também do ano passado, foi apresentado pelo deputado Paulo Teixeira. E, finalmente, existe um substitutivo que foi preparado este ano e foi apresentado ao projeto de lei 1641, que foi também apresentado pelo deputado Paulo Teixeira. Quais são as características desses 3 projetos de lei que estão andando no Congresso? Primeiro, todos os 3 querem revogar a lei da ação civil pública e todo o sistema de tutela coletiva para substituir por um sistema novo. Até aí a ideia é possível, tudo bem, vamos ver o que cada um está fazendo. O primeiro projeto restringe demais a atuação do Ministério Público e das entidades não governamentais. É realmente o pior dos projetos. O segundo projeto é melhor. Não é tão bom ainda, mas ele já é um passo além em relação ao primeiro. E o terceiro projeto foi preparado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual. Este, sim, é um projeto bem melhor. E o deputado Paulo Teixeira, mostrando grande sensibilidade, ele teve até num webinar aqui do Ministério Público há algumas semanas, ele disse que ele mesmo sabia que o projeto 4441 que ele apresentou não era o melhor. Ele apresentou porque a premência de tempo para que ele pudesse apresentar um projeto que fosse o projeto base para a revisão,
ele precisou correr, então não deu para fazer um projeto ideal. Mas quando chegou às mãos dele o substitutivo do IBDP, ele já apresentou, porque ele acredita que esse terceiro projeto é o melhor. De qualquer forma, eu estou mostrando aos senhores que todos esses projetos estão mostrando a atualidade da questão da regulamentação da tutela coletiva no direito brasileiro, que não é uma questão pronta e acabada, está ainda em pleno andamento. De qualquer forma, nós temos hoje um processo coletivo em vigor, que é o da Lei 7.347, com a legislação correlata, que forma um microsistema de tutela coletiva. Entra a Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Cidade e outras leis que também fazem menção à tutela coletiva. Muito bem. Qual é o objeto desse processo coletivo de que nós estamos falando até agora? O objeto é a tutela de interesses de grupos, classes ou categorias de pessoas. São aqueles interesses que a doutrina chama de interesses transindividuais ou meta-individuais. Eu uso as duas expressões como sinônimo, porque transindividual, trans é um prefixo latino que significa além de, e o radical, o indivíduo, além do indivíduo. São interesses que transcendem o interesse meramente individual. A expressão meta-individual é a mesma coisa, a única diferença é que o prefixo meta é grego, mas tem o mesmo significado, além de, assim como o trans. Muito bem. O objeto, então, do processo coletivo é a tutela de interesses transindividuais. No direito positivo, os interesses transindividuais são de 3 categorias. Ou são difusos, ou são coletivos, ou são individuais homogêneos. Eu tenho visto em acórdãos, nos comentários, muita confusão entre esses interesses. Muitas vezes chamam os individuais homogêneos de coletivos e confundem com os difusos. Eles são bem diferentes. Nós vamos estabelecer aqui os critérios de distinção e vou dizer aos senhores, essa distinção não é uma questão apenas doutrinária ou até mesmo legal. Ela é prevista, essa distinção, no Código de Defesa do Consumidor. Mas ela é uma distinção prática também. Porque, dependendo do interesse ser A, B ou C, nós teremos um pedido diferente na inicial, nós teremos uma prestação jurisdicional diferente na hora que o processo for decidido, e teremos uma liquidação e uma execução diferente, e um destino da coisa, do bem da vida, a caso obtido, também será diferente, dependendo da natureza do interesse controvertido. Então, eu preciso de um critério seguro para distinguir se o interesse é difuso, se ele é coletivo ou se ele é individual homogêneo. Qual é esse critério? É muito simples. Eu preciso de 2 características básicas, apenas 2. Eu preciso saber se o grupo que eu estou defendendo, se eu posso determinar os integrantes do grupo ou não. E segundo, eu preciso saber se aquele bem da vida que eu estou buscando defender, se eu posso quantificar e dividir entre os integrantes do grupo, sim ou não. Essas 2 perguntas não são nada difíceis e elas permitem determinar qual é o tipo de interesse transindividual. Querem ver? Eu fiz aqui um quadro que tem 4 colunas. Na primeira, eu classifico os interesses em difusos, coletivos, individuais homogêneos. A segunda, eu vou cuidar da determinabilidade do grupo. A terceira coluna, eu vou cuidar da divisibilidade do objeto. E a 4ª coluna, eu vou ver qual é a origem da lesão. Então, aplicando aquelas perguntas que eu já previamente selecionei, eu tenho um caso concreto na minha mesa. Eu quero saber se o interesse é difuso, coletivo e individual homogêneo. Eu faço a seguinte pergunta. Se aquele bem da vida for satisfeito e for entregue ao grupo lesado, eu posso quantificar e dividir aquele bem da vida entre os integrantes do grupo? Se a resposta for sim, o interesse é divisível. Eu já sei que ele é individual homogêneo. Acabou. Interesse individual homogêneo é um interesse de grupo de objeto divisível. Simplíssimo. Os senhores querem um exemplo? Os senhores imaginem uma fábrica que coloque no mercado 1000 automóveis com o mesmo defeito no câmbio.
Se eu entrar com uma ação civil pública pedindo o recall, que a fábrica seja obrigada a trocar aquela peça ou a dar R$1.000 para cada consumidor que comprou o automóvel daquela série com aquele defeito, aquele bem da vida que eu estou pedindo é divisível. João comprou 2 carros, ele vai ter R$2.000, ou 2 substituições. José comprou 1 carro, vai ter 1 substituição. É um bem divisível, é um interesse individual homogêneo. Acontece que os interesses difusos e coletivos têm objeto indivisível. Se eles forem interesse de grupo de objeto indivisível, eu ainda não sei se é difuso ou coletivo o interesse. Então, eu faço a segunda pergunta. Eu olho para o grupo. Eu posso identificar os componentes do grupo? Se o grupo for de componentes indetermináveis, os interesses são difusos. Querem um exemplo? Os senhores imaginem uma fábrica cuja chaminé joga na atmosfera resíduos tóxicos que contamina a atmosfera e prejudica a qualidade de vida dos moradores de uma cidade. Eu quero que feche a fábrica, ou que ponha um filtro na fábrica. Esse benefício da vida é indivisível. Eu não posso dar um pouquinho para cada lesado. Então, não é individual homogêneo. Agora, o grupo que estará beneficiado com o fechamento da fábrica ou com a colocação do filtro naquela chaminé é um grupo indeterminável. Alguns dos senhores poderão dizer, não é indeterminável, são os moradores da região. Quem não mora lá não está atingido. Mas não é bem assim. O grupo é indeterminável, sim, porque os moradores de uma região são fluidos. Tem gente nascendo, gente morrendo, gente mudando para lá, gente saindo de lá. Então, eu não posso dizer exatamente quem é atingido por uma poluição na atmosfera. Então, o interesse é difuso. Os senhores vão falar, bom, muito bem, então eu já sei o que é interesse individual homogêneo e difuso. Mas o senhor não explicou o que é coletivo. Sim, já expliquei, sim. Interesse coletivo é o interesse transindividual de objeto indivisível que alcança um grupo determinável. Querem um exemplo? Os senhores imaginem um contrato de adesão. Nós vamos num banco e assinamos um contrato de cheque especial. E vamos dizer que esse contrato tem uma cláusula abusiva. O PROCON entra com uma ação para anular aquela cláusula. O bem da vida, a anulação da cláusula, é divisível? Não. Então não é individual homogêneo. O grupo é indeterminável? Não. São só os que assinaram o contrato. Então, o que interesse que é? É interesse coletivo. É o interesse coletivo. Os senhores vão dizer, mas e se o pedido for para proibir o contrato para casos futuros? Aí é difuso, porque o grupo seria indeterminável. Mas se o pedido é para anular a cláusula para o grupo, então o interesse é coletivo. Eu falei, ótimo, já entendi tudo. Eu quero saber, então, e a origem? A origem é uma classificação que o Código do Consumidor acrescentou, dizendo que o interesse coletivo é aquele que é de objeto indivisível, reúne um grupo determinável e tem uma relação jurídica básica que deve ser resolvida de maneira uniforme para os integrantes do grupo. Óbvio, é o exemplo que eu dei do contrato de adesão, que tem uma cláusula nula, é uma relação jurídica que vai ser resolvida de maneira coletiva. Já os interesses difusos têm origem numa situação de fato, é a questão ambiental, a poluição, e os individuais homogêneos é a origem comum da lesão. O meu carro está no mesmo lote daquele que tem a série produzida com defeito. Pronto, é isso. Não tem nada de outro mundo, não é uma coisa nada complicada, é uma coisa relativamente simples. Só que eu quero fazer uma observação aos senhores. É a seguinte, não pensem que só os interesses coletivos tenham relação jurídica, ou que só os difusos tenham uma situação de fato. Não é verdade. A relação jurídica está destacada aqui porque nos interesses coletivos o problema está na relação jurídica. Não quer dizer que só ele tem relação jurídica, não é verdade. Só quer dizer que o problema está na relação jurídica, mas todos os interesses têm uma situação de fato, uma relação jurídica.
Por exemplo, uma questão ambiental. Ela tem uma situação de fato, a poluição, mas tem uma relação jurídica. A Constituição nos assegura o direito ao meio ambiente sadio, ecologicamente equilibrado. Então, no interesse individual homogêneo também há uma situação de fato, o meu carro tem um defeito. E tem uma relação jurídica, vício no produto. O Código do Consumidor nos defende. Então, guardem um exemplo de cada hipótese, que são exemplos, vamos dizer, que servem para iluminar a teoria. Os moradores de uma região em matéria ambiental, interesse difuso. Contrato de adesão, que tem uma cláusula nula, interesse coletivo. Série produzida com defeito, interesse individual homogêneo. Um só fato pode gerar lesão a mais de um tipo de interesse. Tomem esse exemplo trágico da barragem de Brumadinho. Aquela barragem que se rompeu em Minas Gerais acabou causando danos ao meio ambiente como um todo, difusos, grupo indeterminável de pessoas. Causou também interesses, lesão em interesses individuais homogêneos. Os senhores imaginem as pessoas que perderam bens, perderam animais, além, evidentemente, daqueles que, infelizmente, perderam a própria vida. Então, o mesmo fato pode gerar mais de um tipo de lesão. A questão da divisibilidade do interesse tem uma consequência prática muito importante. Se o interesse não for divisível e a ação for julgada procedente, pode haver uma condenação pecuniária, pode haver. O juiz pode impor à fábrica que causou um dano ambiental uma multa, uma sanção econômica. Como é que eu vou dar esse proveito para pessoas indetermináveis? Aí ele vai para um fundo destinado a reconstituir o bem lesado. Esse fundo é fluido, ele vai ser usado em matérias ambientais que possam ser de proveito para aquela coletividade. Já se o interesse for divisível, por exemplo, R$ 1.000 para cada produto produzido com defeito, então o proveito será dividido entre os lesados. João tem 2 carros, recebe 2.000. José tem 1 carro com defeito, recebe 1.000. Agora, se sobrar dinheiro, vocês vão falar, como sobrar? É que tem gente que pode não se habilitar. Pode ter gente que não execute. Se sobrar dinheiro, aí o dinheiro vai para o fundo. Mas, sendo divisível, a prioridade é atender os lesados. Agora vamos a um assunto que vai interessar mais de perto aos senhores que estão nessa pós de direito penal. Cabe ação penal para defesa de interesses transindividuais? Até agora eu estou falando das ações civis. Sim, lógico que cabe. Assim como o Estado protege interesses privados e interesses públicos, ele também protege interesses transindividuais. Exemplo de interesses privados que o Código Penal protege. A posse, a propriedade, são interesses privados. Só que o Estado considera que a violação violenta à posse, por exemplo, ou a violação à propriedade, como no furto, no roubo, no esbulho possessório, isso também ofende o interesse público. Então, o Estado usa o direito penal para proteger direito privado. E usa o direito penal para proteger direito público também. Por exemplo, o peculato, o desacato, a desobediência são interesses públicos protegidos pelo direito penal. Assim também o direito usa a tutela penal para sancionar crimes contra interesses transindividuais. No Código do Consumidor, os senhores podem ver que há crimes de propaganda enganosa e outros crimes. Na legislação ambiental existem crimes. Então, esses crimes contra os consumidores, contra o meio ambiente e tal, são crimes contra interesses transindividuais, mas são punidos pelo Estado. Agora, a proteção penal a qualquer interesse, seja interesse privado, seja interesse público, seja interesse transindividual, a proteção penal é direito penal e é interesse público. O que eu quero dizer com isso, os senhores sabem muito bem, é que o direito de punir do Estado, o ius puniendi, é sempre interesse público em sentido estrito. O interesse de punir do Estado, mesmo que
cujo objeto seja a defesa de interesse transindividual, não é interesse transindividual, não é interesse difuso, não é interesse coletivo, nem individual homogêneo. Quando o Estado pune uma lesão a interesse difuso, por exemplo, é direito de punir do Estado, é interesse público. A proteção penal de interesse transindividual não é interesse transindividual. Alguns autores veem na proteção penal de direitos transindividuais a necessidade de regras especiais e insistem em argumentos como, por exemplo, no ênfase na responsabilidade penal à pessoa jurídica, que é mais desejável em matéria transindividual, onde os danos muitas vezes são causados por empresas. As penas alternativas são soluções mais interessantes, mas eu não vejo nisso regras penais especiais, porque esses princípios de responsabilização penal da pessoa jurídica, penas alternativas, eu não preciso usar especificamente para a tutela de interesse transindividual. O que há, isto sim, aí eu não tenho dúvida, são princípios próprios para a defesa dos interesses transindividuais. Finalidade, eles têm objeto próprio, a tutela coletiva tem razões e finalidades próprias, mas na ação penal, o objeto da ação penal é o exercício do direito de punir do Estado. Os interesses transindividuais são defendidos apenas indiretamente, quer como bens jurídicos tutelados, quer como consequências civis do ilícito penal. No tocante à ação civil pública, vamos examinar quem são os legitimados ativos. A Lei da Ação Civil Pública estabelece, junto com o Código do Consumidor, um rol de legitimados ativos. Isto já é uma característica das peculiaridades do processo coletivo. Para a ação civil comum, eu não preciso de ter um rol de legitimados ativos. Para defender interesse próprio, qualquer pessoa que diga que tem interesse próprio, em tese, está legitimado a defesa do interesse individual. Mas, quando eu digo que eu quero defender o interesse de um grupo, de uma classe ou de uma categoria, eu estou substituindo no polo ativo o grupo, a classe ou a categoria. E como o substituto processual é matéria de legitimação extraordinária, eu preciso de autorização legal. Então, só com autorização legal é possível que alguém, em nome próprio, defenda direito alheio. É o que fazem o Código do Consumidor, a Lei da Ação Civil Pública, criando um rol de legitimados que podem comparecer perante o juiz e dizer: meritíssimo juiz, eu não sou o titular do interesse lesado. O titular do interesse lesado é um grupo. Mas eu estou autorizado pela lei a defender esse grupo. Eu sou o Ministério Público, ou eu sou a Defensoria Pública, ou eu sou a União, um dos Estados-membros, os municípios, o Distrito Federal. Também as autarquias podem defender interesses de grupo. As empresas públicas, sociedades de economia mista, as fundações também podem defender. Até mesmo órgãos públicos sem personalidade jurídica, desde que eles tenham finalidade compatível com a defesa que eles estão pretendendo exercer. E é lógico, obedecido o princípio da tutela do direito administrativo. Eles precisam, lógico, não pode ser uma anarquia. Qualquer órgão chega lá e fala: eu vou defender interesse público. Precisa ver se ele está autorizado hierarquicamente para tanto. Mas, em tese, qualquer órgão público pode defender interesse de grupo. E, finalmente, nesse rol, nós temos as associações civis. A lei exige para as associações civis algumas características de representatividade adequada, ou seja, para que elas possam representar adequadamente o grupo, elas precisam estar preconstituídas há pelo menos um ano, embora o juiz possa dispensar isso, às vezes, em caso de urgência, e elas precisam também ter pertinência temática, ou seja, elas precisam estar constituídas para defender aquele interesse que elas estão pretendendo defender em juízo. Os senhores vão falar: esse rol aqui é um número clausus, número fechado? Eu direi aos senhores que não. Os sindicatos também podem,
A OAB também pode. Então, existem alguns outros órgãos que também podem defender interesse público. Naqueles projetos que estão andando no Congresso, a que eu já me referi, há uma tentativa de ampliar o rol dos legitimados ativos, o que eu acho muito bom, muito saudável. Quanto mais legitimados ativos houver para a defesa dos interesses de grupo, mais fácil será, mais eficiente será essa defesa. De todos esses legitimados, o legitimado ativo que mais tem, mais de 90% das ações no país, tem sido o Ministério Público. Só que, atenção, a legitimação do Ministério Público não é privativa, é concorrente. E não só é concorrente porque todos podem, mas ela também é disjuntiva, significa que todos podem, juntos ou isoladamente. Eles não precisam comparecer em conjunto, embora seja possível o litisconsórcio. Quanto à legitimação ativa do Ministério Público, eu preciso dar uma palavra mais especial para os senhores. É que, quando o interesse que está em jogo for difuso ou coletivo, a própria Constituição, no artigo 129, inciso 3º, menciona que o Ministério Público tem ação civil pública para defender interesse difuso coletivo. A discussão que acaba surgindo é se o Ministério Público pode defender interesse individual homogêneo. Por que é essa discussão? Em primeiro lugar, porque a Constituição não fala na legitimação do Ministério Público para defender interesse individual homogêneo. No artigo 129.3, ela só fala que o Ministério Público pode defender interesse difuso e coletivo. Ela não fala do interesse individual homogêneo. Alguns acham que ela excluiu o interesse individual homogêneo. Eu acho errado. A Constituição não se referiu ao interesse individual homogêneo por uma razão muito simples. A Constituição é de 1988. E no direito brasileiro, a expressão interesse individual homogêneo só surgiu 2 anos depois no Código do Consumidor. Até então, até a Constituição de 88, por interesse coletivo, nós usávamos a expressão como gênero. Hoje, não. Hoje, do Código do Consumidor para frente, o interesse coletivo é aquele de objeto indivisível, de grupo determinável. Mas até antes, o interesse coletivo era uma categoria no qual se incluíam o lato sensu e no sentido estrito. Então, era por isso que a Constituição não mencionou interesse individual homogêneo. Mas surgiram 3 correntes dizendo que o Ministério Público pode defender interesse individual homogêneo. A primeira diz que o Ministério Público sempre pode defender esses interesses, porque eles são espécies de interesse coletivo lato sensu. A segunda corrente é de que ele pode defender interesse individual homogêneo quando for interesse de consumidor. E a terceira, quando comprometer interesses sociais. Dessas 3 correntes, eu sigo a terceira. E vou dizer aos senhores e às senhoras por quê. A primeira corrente, ela é ampla demais. Nem todo o interesse, embora coletivo, tem expressão social. Os senhores sabem muito bem que existem pequenos grupos que podem ter uma lesão sem nenhuma repercussão social. Os senhores imaginem que 5 consumidores importem 5 Rolls-Royce, que são carros ingleses de padrão mais sofisticado, e eles vêm, esses carros vêm no tombadilho de um navio tomando respingos de água e chegam aqui com a pintura danificada. Isso é interesse coletivo? É interesse coletivo em sentido lato. No sentido estrito, até é interesse individual homogêneo. Por quê? Porque é a mesma, há uma origem comum, há um dano para o grupo, um pequeno grupo, mas é um grupo, e o interesse é divisível. João tem 2 carros, José tem 1, isso é divisível. Mas isso não tem expressão social. Nós não podemos pegar um órgão como o Ministério Público para entrar com uma ação civil pública para defender 5 compradores de carro importado. Eles podem muito bem contratar um advogado e fazerem isso, se quiserem. Porque se não quiserem, em nada a sociedade é atingida como um todo.
Então, esta primeira concepção de que o Ministério Público sempre pode defender o interesse coletivo me parece muito generosa e ela não pega bem a finalidade da atuação institucional. A segunda concepção, só quando versa interesse de consumidores, é uma interpretação, ao contrário, essa é estrita demais. Porque, embora o Código do Consumidor seja aquele que menciona interesse individual homogêneo e menciona a legitimação do Ministério Público, o Código do Consumidor ele se integra à Lei da Ação Civil Pública para um mini-sistema de tutela coletiva. E os princípios de tutela processual do Código do Consumidor se aplicam também a outros interesses transindividuais. Então, essa segunda opção também me parece insatisfatória. E eu acredito que a terceira é a adequada, porque agora nós temos que entrar na finalidade da legitimação ativa do Ministério Público, que é a destinação constitucional do Ministério Público. Qual é a destinação do Ministério Público? Artigo 127, caput. Ele é um órgão encarregado da defesa dos interesses individuais indisponíveis e dos sociais todos. Então, se eu tiver interesses individuais homogêneos, indisponíveis, por exemplo, remédios com um produto tóxico para a saúde, a retirada desses medicamentos do mercado, isso é uma questão que pode envolver interesse transindividual, mas é indisponível o direito à saúde e também interesses sociais, a expressão social do interesse. Quando eu estava no Conselho Superior do Ministério Público, eu era integrante do Conselho, eu apresentei a ideia de fazermos uma súmula para darmos uma posição segura para os promotores e para a comunidade jurídica sobre a atuação do Ministério Público em matéria de interesse individual homogêneo. E nós aprovamos uma súmula com o seguinte sentido: o Ministério Público está legitimado à defesa de interesses individuais homogêneos que tenham expressão para a coletividade. Exemplos: saúde ou segurança das pessoas, acesso à educação, extraordinária dispersão dos lesados, porque aí convém à justiça que, num processo só, se resolva o problema do grupo, ou quando esteja em jogo o funcionamento de todo um sistema social, econômico ou jurídico. Esta regra da súmula 7, embora ela mencione apenas o interesse individual homogêneo, ela serve para qualquer interesse transindividual. É lógico que, quanto ao difuso, não há problema, porque a extraordinária dispersão dos lesados já existe, naturalmente, no interesse difuso. Mas os coletivos também, quando há dispersão social suficiente, é matéria que justifica a atuação do Ministério Público. Vamos agora ver qual é o objeto da tutela coletiva. Muito bem. Quando a Lei da Ação Civil Pública foi promulgada, o objeto da ação civil pública era muito limitado. Era só meio ambiente, consumidor e o patrimônio cultural. Bens e valores artísticos, estéticos, etc. Por que era limitado? Porque o presidente da República vetou a possibilidade de usarmos a ação civil pública para a defesa de outros interesses difusos coletivos. É lógico que ele ficou com medo de usarmos a ação civil pública contra impostos inconstitucionais, questões fiscais, questões previdenciárias, etc. Então, ele vetou. Acontece que houve um alargamento progressivo. A Lei da Ação Civil Pública é de 85. 3 anos depois, na Constituição, nós conseguimos incluir nela a possibilidade de associações defenderem o grupo. É o artigo 5º, inciso 21. Os sindicatos defenderem a categoria, artigo 8º, inciso 3º. Os índios defenderem a comunidade indígena, artigo 236. O Ministério Público defender interesse de grupo, artigo 129, inciso 3º. O uso do mandado de segurança coletivo. Todas essas normas foram inseridas na Constituição de 88 para tutela coletiva. Então, a Constituição foi a primeira a alargar o objeto, inclusive mencionando que o Ministério Público pode defender o meio ambiente, o patrimônio público social e outros interesses difusos coletivos. Ou seja, a Constituição deu aquilo que o presidente da República tinha vetado 3 anos antes. Em razão disto, o alargamento continuou. A lei que cuida das pessoas com deficiência
permitiu o uso de ação civil pública, a lei que cuida dos investidores do mercado de valores imobiliários permite o uso de ação civil pública para a defesa do grupo, o ECA também e o Código do Consumidor também. Com a novidade de que o Código do Consumidor alterou a lei da ação civil pública, não só para incluir o compromisso de ajustamento de conduta, como restaurou a previsão de defesa de outros interesses difusos coletivos. Então, aquilo que o presidente da República tinha vetado em 1985, 5 anos depois, voltou a fazer parte da lei. E, além disto, outras leis avulsas incluíram a defesa da ordem econômica, da ordem urbanística, do idoso, de grupos raciais, étnicos e religiosos, e a própria defesa do patrimônio público. Então, hoje, o objeto da ação civil pública está definido no artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública de forma mais abrangente. Meio ambiente, consumidor, chamado patrimônio cultural, outros interesses difusos coletivos, a ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e dignidade de grupos raciais, etc., patrimônio público social, etc. Agora entra um problema. O artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública não tinha parágrafo, mas medidas provisórias inseriram um parágrafo único dizendo que, olha, vocês querem entrar com ação civil pública para defender o meio ambiente, o consumidor, o patrimônio cultural e outros interesses? Tudo bem. Mas se o objeto dela for discutir fundo de garantia de tempo de serviço, tributos, contribuições previdenciárias e fundos sociais, não, está proibido. Muito bem. Esse parágrafo único diz literalmente: não será cabível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o FGTS e outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Essa medida provisória inseriu isso em 2000. E ela foi alterada por medidas provisórias subsequentes. Mas como se trata de medidas provisórias anteriores à emenda constitucional 32 de 2001, elas não perderam eficácia, mesmo não tendo sido convertidas em lei no prazo devido. Nunca foram convertidas em lei. E aqui entre nós, provavelmente, jamais serão apreciadas pelo Congresso Nacional. E estão em vigor até hoje. A mim, me causa espécie que essa medida provisória tenha feito o que fez. Em primeiro lugar, porque ela reformou um parágrafo alegando relevância e urgência. Eu não consigo compreender a urgência de terem feito isso 15 anos depois da lei estar em vigor. Que urgência é esta? E depois, essa medida provisória não foi nem será submetida ao legislativo. O pior é que os tribunais nem discutem o grande problema que essas medidas provisórias criaram. Eles não percebem que esse parágrafo restringe o acesso coletivo nos casos que não interessam ao governo, embora a Constituição assegure acesso à jurisdição, tanto individual quanto coletivo. Vocês querem ver qual é a inconstitucionalidade? Eu vou mostrar aos senhores. A tutela coletiva é direito fundamental. Os senhores vão dizer, não, o artigo 5º garante o acesso à jurisdição. Embora o parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública vede o uso de ação coletiva, ele não está vedando o uso da ação individual. Então, não há inconstitucionalidade nenhuma. Eu vou mostrar aos senhores que há. Querem ver por quê? O artigo 5º da Constituição Federal, ao contrário das constituições anteriores, ele não está no capítulo dos direitos e garantias individuais. Se os senhores pegarem a Constituição de 69, de 67, de 46, de 34, as anteriores, se os senhores pegarem todas elas têm um título, um capítulo para direitos e garantias individuais. A Constituição de 88, não. Ela tem um capítulo para direitos e deveres individuais e coletivos. E na relação do artigo 5º entre os direitos e deveres individuais e coletivos, existem vários direitos que são tanto garantias tipicamente individuais, como a inviolabilidade do domicílio, como coletivos, como direito de reunião, direito de associação. A Constituição tratou
de ambos, interesses individuais e coletivos, no mesmo dispositivo. Resta ver qual é a finalidade de cada um. Então, o acesso à jurisdição, no meu entendimento, tanto é garantia constitucional o acesso individual nas ações individuais, quanto o acesso coletivo, ao qual a Constituição dedicou vários artigos para mostrar que ela quer acesso coletivo. Ela deu no artigo 5º, inciso 21, acesso às associações, acesso coletivo. Deu no artigo 8º, inciso 3º, acesso aos sindicatos, para a defesa da categoria. Deu ao Ministério Público, sem exclusividade, ação civil pública para a defesa do meio ambiente, do patrimônio público social e outros interesses difusos coletivos. Artigo 129.3. Deu às comunidades indígenas acesso à tutela coletiva, no artigo 232. Então, a Constituição quis tutela individual e coletiva. E mais, é mera desculpa que o parágrafo único do artigo 1º não veda o acesso à jurisdição, já que ele só proíbe o acesso coletivo e o acesso individual está garantido. Em primeiro lugar, ao proibir o acesso coletivo, ele já viola a Constituição. Acabei de mostrar aos senhores que a Constituição quer acesso coletivo. Mas, ainda assim, o segundo argumento ainda é falso. Dizer que ainda o acesso individual está garantido. Não está, não, senhor. O acesso individual fica inviabilizado quando eu nego o acesso coletivo. Por quê? É o custo da ação individual, as decisões contraditórias que o processo individual leva, o abandono da defesa do direito, toda aquela fundamentação que Mauro Capelletti, há 50 anos, já dizia que tornava necessário o processo coletivo, toda essa fundamentação que justificou o nascimento da ação civil pública, toda essa fundamentação que justificou a tutela coletiva, é desprezada pelo parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública. Vejam, senhores, os exemplos. Planos econômicos, o plano Collor, por exemplo, dezenas de anos, milhares, milhões de brasileiros tiveram lesão ao patrimônio público, aliás, ao patrimônio individual. Vejam com seus pais que foram atingidos eventualmente pelo plano econômico, se eles contrataram advogado. Muitos estão resolvendo a questão hoje por meio de ações coletivas que foram julgadas procedentes. Se dependesse de ação individual, eles não tinham sequer procurado a justiça, porque individualmente a justiça não funciona quando o dano é de grupo, classe ou categoria de pessoas. Vejam empréstimos compulsórios que foram feitos no passado, empréstimos entre aspas, que nunca foram devolvidos. Vejam escândalos financeiros que foram feitos. Pergunte para os lesados se cada um deles entrou na justiça. Vejam impostos inconstitucionais que são lançados e ficam por isso mesmo. É com isso que conta o governo, com a medida provisória que criou um parágrafo único no artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública e que os tribunais fingem que não é inconstitucional. Vamos agora falar sobre outro assunto. Vamos falar sobre a importância da tutela coletiva. A tutela coletiva existe. Ela realmente mudou o direito brasileiro. Ela é uma garantia fundamental. Por que ela é fundamental? Porque sem ela, o lesado individual acaba ficando sem acesso efetivo à justiça. Ela, portanto, é um instrumento de cidadania, de acesso à justiça. É o único meio eficaz de acesso à justiça nos conflitos de massa. Há uma necessidade de que os conflitos coletivos tenham solução efetiva. Há uma necessidade de discutir e enfrentar essas questões e vencer a passividade dos tribunais, como no tocante à questão da coisa julgada. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui e contar uma coisa aos senhores. Em 1997, há 24 anos, um presidente da República fez uma medida provisória dizendo o seguinte, que a decisão proferida na ação civil pública só vale nos limites da comarca do juiz que deu a sentença. Esse absurdo enorme, não é para isso que existe a ação civil pública. A ação civil pública é para resolver o problema de todos os integrantes do grupo, morem onde morarem, que estejam atingidos pela lesão. A competência do juiz prolator é importantíssima para saber qual é o órgão da jurisdição que vai dizer a vontade do Estado. Mas, uma vez determinado qual o órgão da jurisdição é competente, o que ele decide, depois de transitar julgado, é a vontade do Estado.
em todo o limite da soberania do Estado. Pois um presidente da República fez uma medida provisória dizendo que não, que só valia na comarca do juiz. Sabe quanto tempo isso durou com passividade dos tribunais? Durou só 24 anos. Foi agora, em março desse ano, que o Supremo Tribunal Federal disse que isso era inconstitucional e restaurou a redação original da Lei da Ação Civil Pública, decidindo corretamente o que era para ser decidido. Agora eu quero falar uma coisinha para os senhores. Nem tudo foi sucesso nesses anos todos. Já deu para os senhores perceberem que a tutela coletiva tem enormes vantagens, mas ela não agrada a todos. Em primeiro lugar, eu relacionei aqui alguns exemplos de resistências contra a tutela coletiva. Primeira resistência veio no dia que a Lei da Ação Civil Pública nasceu. O presidente da República já vetou a possibilidade de uso de ação civil pública para outros interesses difusos coletivos. É verdade que isso depois foi restaurado pelo Código do Consumidor, mas o outro presidente da República já voltou à carga, fazendo o parágrafo único do artigo 1º, proibindo o uso de ação civil pública em matérias que não convêm ao governo. Em 1997, outro presidente da República pôs limites à coisa julgada, para só valer na comarca do juiz prolator, o que levou 24 anos para ser corrigido por jurisprudência. Em 2000, veio o parágrafo 1º do artigo o parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, proibindo o uso da ação civil pública contra interesses tributários, previdenciários, etc. Ainda em 2000, essa aqui foi escandalosa. Um presidente da República estabeleceu que o réu de ação civil pública tinha o direito de reconvir contra o membro do Ministério Público que ousasse acusá-lo de improbidade. Ou seja, ele criou uma reconvenção contra quem não é parte no processo. Porque o membro do Ministério Público não é parte do processo. Mesmo que ele tenha assinado a petição inicial, ele é como o advogado que assina uma petição inicial para o cliente. O Ministério Público é um órgão do Estado. E o membro do Ministério Público está, em nome do Ministério Público, propondo ação. Criar uma reconvenção para intimidar o Ministério Público. Essa reconvenção durou só um mês. O próprio governo voltou atrás, a bobagem era tão grande que o governo voltou atrás. Porque, lógico que ele ia tomar uma ação de inconstitucionalidade. A CONAMP chegou a nomear um grupo de juristas do qual eu tive a honra de fazer parte, e nós preparamos a petição inicial de ação de inconstitucionalidade, não tivemos nem tempo de propor. O presidente da República voltou atrás e revogou esta bobagem. Mas eu conto isso aos senhores, os senhores falam, mas está revogado, qual a vantagem de contar? É para os senhores saberem as resistências que a tutela coletiva vem enfrentando nesses anos todos de vigência. No ano seguinte, outra medida provisória procurou limitar o alcance da coisa julgada ao domicílio dos associados, ou seja, a associação civil só poderia defender os associados que têm domicílio onde a associação está fundada. Depois, o parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, o projeto que foi arquivado no Congresso, o Código de Processo Civil de 2015, que fingiu que não existia a disciplina no processo coletivo, os projetos atuais no Congresso Nacional, todos eles preocupantes. Ou seja, enfim, tem havido dificuldades na ação civil pública. O veto à norma de extensão, os limites à coisa julgada, a restrição de objeto, a reconvenção contra o membro do Ministério Público, o arquivamento do projeto de lei que tentava, em 2009, disciplinar de forma mais ampla a tutela coletiva, o Código de Processo Civil, que evitou a disciplina no processo coletivo, evitou harmonizar o processo coletivo com o processo individual, e, atualmente, os projetos de lei em andamento no Congresso, que são uma preocupação. De qualquer forma, embora os tribunais, a meu ver, ainda não tenham reconhecido todo o potencial da ação civil pública, isso é questão de tempo. Vão reconhecer. Por que vão reconhecer? Porque a ação civil pública é um mecanismo eficiente
de desafogar os processos dos tribunais, de distribuir justiça, de uniformizar a solução da questão para todos os que estão dentro do grupo lesado. E a tutela coletiva, com todos os percalços que passou esses anos todos, já é um grande progresso para o direito brasileiro. Agora eu quero fazer uma abordagem, a parte final, eu dediquei para a preparação que o Ministério Público faz para propor a ação civil pública. É o chamado inquérito civil. Quero aqui fazer um pequeno parêntese e dizer aos senhores que, se os senhores e senhoras tiverem perguntas, objeções, questionamentos, façam por chat para a escola. O funcionário Renato Craveiro está encarregado de receber esse material e, ao final da minha exposição, eu responderei as perguntas que forem formuladas. Para os alunos da escola, eu ainda deixo à disposição o meu e-mail, porque se a dúvida surgir amanhã ou depois, eu também estarei disponível para tentar ser útil aos senhores. Vamos agora falar sobre como é que o Ministério Público se prepara para a ação civil pública. Ele se prepara por meio de um inquérito civil. Esse instrumento, inquérito civil, como é que ele nasceu? As primeiras ideias datam de 1980. Foi um promotor de justiça, José Fernando da Silva Lopes. Era um promotor de Bauru. Ele foi um homem muito culto, recebeu até um prêmio jurista Costa e Silva, da Associação Paulista do Ministério Público, com um livro publicado, uma pessoa muito inteligente. Ele foi fazer uma palestra em Ourinhos, num grupo de estudos de promotores, e ele levantou a seguinte questão. Ele falou, olha, do mesmo modo que o Ministério Público tem, na área penal, um instrumento investigatório, que é o inquérito policial, ele precisa ter um inquérito civil na área civil, para se preparar para agir nas questões que são da área civil. A ideia do José Fernando da Silva Lopes era uma ideia muito boa, realmente, porque faltava para o Ministério Público um instrumento organizado para se preparar para agir. O Ministério Público já tinha poder de requisição, que já tinha sido dado pela lei orgânica do Ministério Público, ele já tinha possibilidade de fazer algumas diligências, mas ele não tinha um instrumento organizado para instaurar, presidir e usar para embasar as suas ações a seu cargo. Ele realmente só tinha isso na área penal. Só que na área penal, quem investiga é a autoridade administrativa, é o delegado de polícia. E quando o delegado termina a investigação, ele manda para o promotor. O promotor pode arquivar, se achar que o caso é de arquivamento. Ele pode requisitar novas diligências, ou pode se satisfazer com aquelas informações que foram colhidas, e se ele tiver autoria e materialidade do delito, ele pode propor ação penal. Esse é o sistema do inquérito policial. O José Fernando da Silva Lopes quis algo semelhante na área civil. Como é que funcionaria a ideia do José Fernando? O promotor requisitaria de uma autoridade administrativa, por exemplo, o prefeito, um dirigente de uma empresa pública, uma investigação de um peculato, de um dano ao patrimônio público, um dano ao meio ambiente. Aquele material seria encaminhado ao Ministério Público e ele mesmo, na área civil, poderia propor uma ação de ressarcimento do erário, de restituição de danos ao patrimônio público, ou uma ação ambiental, etc. Essa foi a ideia de José Fernando da Silva Lopes. Ocorre que 3 promotores de justiça, aqueles mesmos que eu mencionei, que fizeram o projeto de lei de ação civil pública, que virou lei, Camargo Ferraz, Milaré e Neri, 3 anos depois, pegaram essa ideia do inquérito civil e fizeram um aprimoramento notável. Eles criaram o inquérito civil, sim, para o Ministério Público se preparar para agir. Só que, em vez de um inquérito civil ser instaurado, presidido por uma autoridade administrativa que mandará para o Ministério Público, eles resolveram que o Ministério Público deveria instaurar, presidir
e colher as provas diretamente, porque ele, melhor do que ninguém, sabe quais as provas que ele próprio vai precisar para a população. Então, eles fizeram a proposta de inquérito civil. O inquérito civil é, hoje, um instrumento previsto na própria Constituição Federal. Ele nasceu na Lei da Ação Civil Pública e hoje está previsto no artigo 129.3 da Constituição. Ele é um procedimento, não é um processo. Ele não pune ninguém, ele não multa ninguém, não sanciona ninguém. Ele é um procedimento de caráter investigatório, de caráter administrativo, é prévio a quê? Prévia a tomada de alguma providência a cargo do Ministério Público. E ele é instaurado, presidido e eventualmente arquivado pelo Ministério Público. Por que eu digo eventualmente arquivado? Porque o Ministério Público, em vez de arquivá-lo, ele vai arquivá-lo se achar que não há base para apropriação, não há base para tomar nenhuma providência a seu cargo. Mas se ele achar que tem base, ele pode usar aquele inquérito civil para, por exemplo, propor uma ação civil pública. Qual a finalidade? É destinado a colher elementos de convicção preparatórios para uma das atuações a seu cargo. Por exemplo, defesa do meio ambiente, defesa do consumidor, etc. Qual é o objeto do inquérito civil? O objeto principal do inquérito civil surgiu no seu nascimento, foi a Lei da Ação Civil Pública. Era a coleta de elementos de convicção para embasar uma ação civil pública. Ocorre que, com o passar do tempo, ele foi sendo ampliado por outras leis que fizeram referência a ele, como as leis orgânicas do Ministério Público, Lei Federal 8.625, de 83, a Lei Complementar Federal 75, de 93, e outras leis, também fazem referência ao inquérito civil e lideram outros objetos paralelos. Ele pode ser usado para colher um compromisso de ajustamento de conduta. Aí, nesse caso, nem precisa propor ação. Se o compromisso de ajustamento de conduta tomado por termo de ajuste de conduta, TAC, se esse compromisso for satisfatório, ele vai arquivar o inquérito civil, nem precisa da ação civil pública. Ele pode usar o inquérito civil para preparar uma audiência pública, para expedir recomendações a uma autoridade pública. Ou seja, ele acabou tendo uma extensão de objeto. Hoje ele pode ser usado para embasar qualquer atribuição ao seu cargo. O Ministério Público fiscaliza fundações, fiscaliza presídios, zela por crianças e adolescentes, por idosos, pessoas discriminadas. Quando ele percebe uma denúncia, por exemplo, num asilo, numa casa de saúde, numa casa de repouso, numa prisão, numa fundação, ele vai investigar, ele abre um inquérito civil. Agora vem uma pergunta que vai interessar diretamente aos senhores. O inquérito civil pode ser usado para fins penais? Você fala, bom, mas é um inquérito civil? Sim. Mas, às vezes, quando o promotor está investigando um dano, um ilícito civil, aquele ilícito também é penal. Por exemplo, um dano ao meio ambiente muitas vezes é crime. O promotor pode pegar aqueles dados, autoria e materialidade que ele apurou no inquérito civil e propor uma ação penal pública direto, sem inquérito policial? Surgiu uma controvérsia. Não tanto pelo fato da desnecessidade do inquérito policial, porque ninguém nega que o inquérito policial não é necessário. O Ministério Público sempre pôde propor ação penal sem inquérito policial. Por exemplo, ele pode receber do Tribunal de Contas uma cópia de um processo administrativo completo e ele não vai precisar de instaurar inquérito policial. Ele pode receber cópia de um processo administrativo, o prefeito pôs um servidor na rua por peculato. Tem autoria, materialidade. Se o promotor requisitar em inquérito policial, me desculpe, é um mau promotor. Ele só vai repetir provas que ele já tem, porque lá ele já tem autoria e materialidade. Falar, mas falta o indiciamento e tal. Requisita o indiciamento em separado. Ele não precisa de inquérito policial para apurar o que ele já tem na mão. Então, a desnecessidade do inquérito policial, isso não é problema. O problema é saber se o promotor pode investigar. E isto deu uma controvérsia muito grande. Algumas leis expressamente mencionam o poder do Ministério Público para investigar até para fins penais, como o Estatuto Idoso, as leis orgânicas do Ministério Público. Mais cedo ou mais tarde, o caso tinha que parar no Supremo. E em vários acórdãos, o Supremo, ora decidiu num sentido, ora no outro. No começo, alguns acórdãos negaram.
como no habeas corpus 81.326. Depois, num caso pleno, o Supremo entendeu que o Ministério Público podia tomar depoimentos. Foi evoluindo. Mais para frente, o Carlos Brito, num outro habeas corpus, entendeu que o inquérito civil pode embasar uma denúncia. Joaquim Barbosa também acabou indo pela mesma trilha, anos depois. A ministra Ellen Grace entendeu que são poderes implícitos. Se o Ministério Público tem a titularidade da ação penal, ele precisa ter meios para exercer a ação penal, quando haja razão para investigar diretamente. Principalmente se for crime praticado por policiais, caso em que a polícia tem dificuldade ou, às vezes, até impossibilidade de investigar. Nós tivemos acordos mais recentes, posteriores, do ministro Celso de Mello, do Gilmar Mendes, dizendo que o Ministério Público pode investigar, ainda que em casos excepcionais. Até que, em 2015, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão que tem caráter de repercussão geral, entendeu que o Ministério Público pode investigar para fins penais. Muito bem. Isto pacificou a questão, pelo menos em termos de lei posta. Embora eu deva dizer aos senhores que no Congresso existem várias tentativas para dificultar as investigações do Ministério Público. Essas investigações do Ministério Público, meus amigos, eu quero dizer aos senhores com toda a franqueza, elas não são rotina. O Ministério Público sabe muito bem que a polícia é o órgão estatal normalmente encarregado de fazer as investigações penais. Entretanto, em alguns casos, a investigação da polícia fica inviabilizada e ela não consegue, mesmo querendo, ela não consegue investigar bem. São, por exemplo, crimes de autos policiais. Eu não estou falando do escrivão, não estou falando do investigador, eu estou falando de autos policiais ou de altos governantes que podem nomear o chefe da polícia. Então, a polícia tem dificuldades. Em casos em que se justifique, o Ministério Público pode investigar. Então, eu lembraria aos senhores crimes de altas autoridades, crimes de altos policiais, são exemplos de investigações que o Ministério Público pode fazer. Nada impede também que em crimes menos graves, o Ministério Público também use a sua investigação para embasar uma denúncia. Por exemplo, ele está investigando, ele recebe a denúncia de que a empresa A está jogando dejetos tóxicos na atmosfera. Ele até é obrigado a investigar isso. Isso tem finalidade específica ambiental. Ele investiga aquilo, e ele descobre que aquilo foi jogado propositadamente, não só foi jogado, não só houve o fato, como a empresa sabia muito bem que aquele produto era tóxico e estava contaminando o rio, contaminando a atmosfera e causando danos para a população. Ele vai precisar abrir inquérito policial quando ele já tem autoria e materialidade na mão? Não. Quero só fazer uma observação para os senhores, óbvia, que nas investigações que o Ministério Público faça, ele não pode usar a condução coercitiva para trazer a pessoa que ele está investigando. O Supremo já decidiu isso com toda a razão, porque seria um absurdo o Ministério Público usar uma condução coercitiva para trazer o investigado, não a testemunha. A testemunha pode ser conduzida coercitivamente se intimada a não comparecer. Mas o indiciado não, o investigado não, porque seria o máximo do absurdo conduzir coercitivamente uma pessoa que tem direito ao silêncio. Então, parece-me que o Supremo foi muito feliz nessa decisão. A possibilidade de um Ministério Público investigar matéria criminal hoje é reconhecida não só pelo Supremo Tribunal Federal, pelo plenário, como também é regulamentada pelo Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução 181 de 2017. Vamos agora para o valor do inquérito civil. O valor do inquérito civil é o valor da prova indiciária.
ele serve para embasar não só pedidos de cautelares ou liminares, como até mesmo em juízo ele tem um valor subsidiário de reforço. Por quê? Porque é uma investigação pública de caráter oficial. É lógico que esse valor é relativo, como é o do inquérito policial. Eu não posso condenar alguém com base no inquérito policial apenas. Mas, se o inquérito policial está harmônico com provas de maior hierarquia produzidas sobre contraditório, eu posso usar uma perícia, posso usar um depoimento que é coerente, que é compatível, que é harmônico com o que é colhido com provas de maior hierarquia. Como ele tem um valor apenas de relativo, as eventuais nulidades no inquérito civil não contaminam a ação judicial. Eu deixei agora para o fim, esse é o último tópico. A seguir, os senhores podem ter o espaço para as perguntas. Eu deixei para o último tópico, talvez uma das partes mais interessantes da minha exposição. Eu quero falar aos senhores e às senhoras qual a ligação que o advogado pode ter dentro das investigações do Ministério Público. O advogado e o inquérito civil. Primeira pergunta. O inquérito civil é contraditório? Resposta curta e grossa. Não. O inquérito civil não é contraditório. Ele não é um processo, ele não pune ninguém. A finalidade do inquérito civil é fornecer elementos de convicção para o órgão do Ministério Público decidir se age ou se não age. Entretanto, é extremamente conveniente, eu diria até aos senhores, é necessário, se possível, ouvir o investigado. Há um dever de ouvir o investigado. Por quê? Em primeiro lugar, porque todas as pessoas têm direito de ser ouvidas. E aquele investigado pode ser inocente. E ele pode ter todo o interesse de mostrar ao órgão do Ministério Público que ele não é o autor da poluição, que ele não é o autor do dano. E isso até é útil para o órgão do Ministério Público, porque senão ele iria propor a ação contra o inocente, ia levar anos gastando recursos públicos para lá na frente descobrir que ele entrou com a ação contra o réu errado. E que o indiciado compareça com o advogado é a coisa mais natural do mundo. O advogado é um colaborador da justiça, ele deve ser admitido. Falar, mas vai dar mais trabalho. Ótimo. É para isso que o promotor está no processo, é para trabalhar, fazer um bom serviço, ouvir as partes. É lógico que ele vai deferir ou indeferir as perguntas, as diligências, as perícias que lhe forem apresentadas. Vai fazer isso motivadamente. Mas a colaboração do advogado eu considero essencial. Então, eu considero que, embora o inquérito civil não seja tecnicamente contraditório, a presença do advogado só vai valorizar o inquérito civil. Até porque uma eventual confissão do indiciado acompanhado por advogado, será muito difícil o indiciado em juízo dizer que aquilo não vale nada. Não é verdade? Então, é uma utilidade muito grande, uma conveniência profissional, prática enorme. Qual é o papel que o advogado terá dentro dos autos do inquérito civil? Bom, há várias possibilidades dele comparecer. Em primeiro lugar, ele pode comparecer não pelo indiciado, ele pode comparecer por um colegitimado. Existem vários colegitimados. Não é só o Ministério Público. Os defensores públicos, os advogados de autarquia, do Estado, os advogados de associação civil, às vezes têm todo o interesse em acompanhar o inquérito civil, porque se o Ministério Público for agir, eles podem agir em litisconsórcio, eles podem não propor uma ação que eles estavam pensando em propor. Então, é interessante, muitas vezes, para um advogado acompanhar o colegitimado. Em segundo lugar, o primeiro, indiferente, aí não é uma ordem de primazia nem hierarquia, ele também pode acompanhar um indiciado ou investigado, como matéria que eu já abordei. Ele também pode acompanhar algum lesado individual. O senhor fala, mas o que o lesado individual tem a ver com o inquérito civil? É que o inquérito civil pode estar apurando danos a interesses individuais homogêneos. Às vezes, convém ao indivíduo lesado esperar a ação coletiva em vez de propor uma ação individual que é muito mais custosa para ele. E nada impede que o advogado também acompanhe uma testemunha que vai depor. O advogado tem acesso aos autos? Sim. O trabalho do órgão do Ministério Público no inquérito civil, em regra, é público. Em regra, eu disse. Por quê? Porque o órgão do Ministério Público pode impor sigilo no inquérito. Quando? Em duas hipóteses. Primeira hipótese, quando dentro do inquérito civil houver matéria sigilosa. Isto pode acontecer
Por exemplo, pode ser que dentro do inquérito civil existam documentos bancários que o próprio indiciado trouxe ao Ministério Público. Nesse caso, um outro indiciado não tem direito algum de ver os documentos bancários do outro indiciado. Nesse caso, o órgão do Ministério Público terá que assegurar a privacidade daqueles documentos. Também há uma segunda hipótese de sigilo. É quando o órgão do Ministério Público está com uma diligência em andamento e o sigilo é necessário para o êxito da diligência. Então, ele pode impor sigilo. Há controvérsias a respeito. Eu acredito que aqui é possível aplicar analogicamente a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, a súmula 14, que diz respeito ao inquérito policial, mas é muito análogo ao que diz respeito ao que estamos tendo no inquérito civil. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. O Ministério Público não é órgão de competência de polícia judiciária. Ele está se referindo mais ao inquérito policial, mas analogicamente é aplicável. Tanto é aplicável que a Resolução 23 de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público foi modificada 10 anos depois para incluir no artigo 6º, parágrafo 11, a possibilidade do advogado ter acesso ao inquérito civil, o que eu considero extremamente correto. Agora eu quero falar uma palavra sobre a famosa investigação defensiva. Cabe investigação defensiva? O advogado pode investigar para agir? Em princípio, sim. Os senhores vejam os defensores públicos, eles são advogados, em momento algum eles vão propor uma ação civil pública para a qual a Defensoria Pública também está legitimada, se prepararem para agir. O que eles vão fazer? Vão colher documentos, informações, ouvir dados que lhes pareçam úteis. E o advogado que não seja o órgão público, ele pode fazer? Sem dúvida. Todo advogado se prepara para agir. É natural. Ele, ao receber um cliente, ele ouve o cliente, conversa com ele, recolhe os documentos que o cliente lhe fornece, as informações que o cliente lhe passa. Ele pode, muitas vezes, contratar um perito particular para fazer uma perícia particular, um detetive particular. A OAB, inclusive, já regulamentou a investigação defensiva no provimento 11 de 2018. O projeto de Código de Processo Penal vai mais longe. Regulamenta a investigação defensiva, mas eu acredito que o projeto, eu sei que é um mero projeto, não foi aprovado ainda, mas ele também me preocupa, porque esse não tem controle algum. A investigação do Ministério Público, do delegado, tem controle. O delegado é controlado por órgãos públicos. Agora, o advogado, não estou pondo uma pecha de suspeição sobre o advogado, não. O que eu estou dizendo é que todo poder precisa de controle, todo. O Ministério Público tem um inquérito civil, mas o advogado tem acesso a ele. Eu acabei de usar até, analogicamente, referência à súmula 14, a súmula vinculante 14 do Supremo. Existe a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público dando acesso ao advogado. Então, o advogado tem acesso à investigação do Ministério Público. Quem tem acesso à investigação do advogado? Ninguém. Não há controle algum. Ele pode intimar vítima e testemunhas? Vai haver contraditório? Como é que é isso? Então, eu acredito que esta questão da investigação defensiva ela é saudável. Agora, ela precisa ser regulamentada com cuidado, porque não é possível poder sem controle. E, finalmente, o último tópico que eu quero abordar com os senhores, e aqui eu encerro a minha exposição para os senhores fazerem a parte das perguntas, eu quero dizer que o papel do advogado do inquérito civil é, sobretudo, uma questão de estratégia. Eu vou contar um caso rapidinho para os senhores que aconteceu comigo. Eu era promotor de justiça em Botucatu. E um dia um advogado chega para mim com uma representação pedindo que eu abrisse uma investigação sobre uma moça cliente dele de 22 anos de idade que tinha ficado paralítica para o resto da vida porque fez uma cirurgia simples de laqueadura de trompa.
ela não se conformava tendo entrado no hospital, andando com 100% de saúde, ter saído de lá paralítica para o resto da vida e ninguém dizia para ela o que aconteceu. Eu abri uma investigação, comecei a investigar, e vou dizer uma coisa para os senhores, eu não descobria nada, porque os médicos diziam que toda cirurgia tem um risco, mas eu também não estava convencido que aquilo fosse uma coisa natural. O que deu errado? E eu não conseguia, eu não tinha pista nenhuma. Até que um belo de um dia, durante as investigações, eu recebo um telefonema de um assessor do procurador-geral, me perguntando se eu estava com essa investigação em andamento. Eu estranhei a pergunta. Falei, sim, estou. Você já decidiu o que vai fazer? Ele me perguntou. Eu falei, não. De fato, eu não tinha decidido. Também não iria dizer para ele, porque essas coisas, é bom, o sigilo faz bem. Eu estava ainda investigando. Ele falou, então não faça nada, porque tem um advogado aqui com um material que lhe vai ser muito útil. Eu falei, tá bom. Eu não sabia nem que advogado que era, que material que era. 2 ou 3 dias depois, me aparece lá em Botucatu, um advogado aqui da capital, com um laudo volumoso de 5 centímetros de largura, de grossura, dizendo que não era o anestésico que tinha causado a síndrome da cauda equina. Esse era o nome do problema. Eu agradeci o advogado, ele saiu por uma porta, eu saí por outra. E fui na Unesp e apreendi o anestésico. Veja que ele me deu uma pista, eu não tinha pista, nenhuma pista. E mandei o anestésico para o Instituto Adolfo Lutz. E o Adolfo Lutz disse que o anestésico estava sobredosado em 20%. E o laudo que eu recebi dizia que no mundo inteiro jamais aquele anestésico tinha causado síndrome da cauda equina. E ele dava demonstrações de vários países que não dava. Só que o laudo cometeu um erro. Ele deu a fórmula do anestésico, que eu não sabia. E eu pesquisei nos outros países o anestésico tem outro nome. E ele dá síndrome da cauda equina se ele for sobredosado com mais do que 20%, e aquele era 24%. Vejam, senhores, eu não tinha pista nenhuma e acabei conseguindo descobrir o fio da meada a partir de um laudo que era, teoricamente, para favorecer a defesa. Então, os senhores vejam que esta atividade do advogado no inquérito civil, ela é uma atividade que é uma questão de estratégia. Pode convir ao advogado ou não apresentar uma colaboração para o órgão do Ministério Público. Da minha parte, eu sempre achei essa colaboração útil e saudável. É assim que eu recomendo aos membros do Ministério Público. Muito bem. Esse material, como eu já disse aos senhores, está disponível na internet. Também existem outros artigos meus no YouTube e também material didático em livro para os senhores disponibilizarem.